Olá, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual da Igreja do Coração. Nós nos alegramos muito quando podemos compartilhar com você aquilo que Deus tem proporcionado às nossas vidas através do ensinamento poderoso de Sua palavra. Você que nos visita, você que nos acompanha, você que é membro da Igreja do Coração e que tem congregado conosco, estado presente ali na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Você que às vezes está distante, não pode congregar conosco, mas nos acompanha, seja muito bem-vindo. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos o costume de, por 30 minutos, nos assentar para aprendermos da Santa Palavra de Deus. Estamos caminhando aí bem devagar, versículo por versículo, no livro, na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Para você que vem hoje a primeira vez, nós estamos já no capítulo 9. E hoje vamos extrair alguns conselhos deste capítulo. Para você que já tem acompanhado desde o princípio da carta aos Romanos, você já viu muita coisa, né? Nós já fomos aí caminhando. Agora, Paulo, no capítulo 9, vai falar sobre alguns temas muito interessantes. Ele inicia o capítulo 9 fazendo uma questão, um questionamento, né? Sobre a questão da incredulidade do povo judeu. Olha, o que você precisa entender para compreender o texto temporal, né? Você tem que ir no tempo em que o texto foi escrito e entender qual que é o destinatário daquela carta. O destinatário desta carta são cristãos que estavam convertidos há pouco tempo, num cristianismo que também estava se iniciando há pouco tempo. Então, aqueles irmãos em Cristo nossos, eles estavam começando um cristianismo, as primeiras práticas, os primeiros dogmas, e eles estavam tendo dificuldades de compreender que uma nova forma, uma nova aliança estava sendo feita. Até então, muitos deles tinham os ensinamentos arraigados da antiga aliança, do Antigo Testamento. Agora, neste ponto, eles estão compreendendo a nova aliança. O Mestre Jesus, quando se reúne pouco antes de ser crucificado, ele celebra a ceia com os seus apóstolos, com seus discípulos, e ele fala, ele levanta o pão e o vinho e diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Então, o Novo Testamento, ele está sendo escrito, ele está sendo configurado. Por isso que para nós é mais simples compreender toda a estrutura do Novo Testamento do que para aqueles que estavam ali, naquele momento, configurando o Novo Testamento, participando em tempo real das coisas. Muitas coisas não eram compreendidas, muitos deles não estavam entendendo ainda, eles não tinham um livro norteador de práticas do Novo Testamento como nós temos. E aqui Paulo está tentando orientar, como instrumento de Deus, como um apóstolo convocado por Deus, que encontrou com Jesus, ele estava sendo usado por Deus para alertar esses irmãos. E aqui ele começa falando da incredulidade, depois ele passa a falar das promessas de Deus, da justiça divina e depois da soberania divina. E dando tempo, nós vamos tratar todos esses temas. Não dando, a gente encerra o estudo e passa para o tema que estiver faltando na próxima semana. Mas, sem mais delongas, capítulo 9 de Romanos está para você aí na sua tela. Vamos aqui, está para você aí na sua tela. Capítulo 9, versículo 1 da carta de Paulo aos irmãos de Roma. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina,
as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Olha para você ver que coisa interessante aqui o apóstolo Paulo afirma, que Cristo é Deus acima de todos. Isso era uma afirmação que nesta época daria pena de morte. Isto é uma afirmação que possibilitou a perseguição aos cristãos, porque estes irmãos de quem Paulo fala, né, que gostaria, que desejaria, que esses irmãos da raça dele, ele está falando dos judeus. Porque a Bíblia diz, né, o apóstolo João diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então não houve um recebimento, uma acolhida ou mesmo uma compreensão de que Jesus era o Messias prometido pelos profetas. Que quando Isaías havia falado que o Messias viria, né, e descrito várias das coisas ligadas à vinda do Messias, estes homens, esses sacerdotes, esses religiosos desta época, eles não haviam entendido isso. Pelo contrário, eles entenderam que Jesus estava ofendendo a religião deles e, como consequência disso, com corações enganosos e muito ciumentos, ligados à politicagem suja e barata, acabaram mancomunando e conspirando para matar Jesus, para assassinar Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo fala dessa tristeza dele, né? Porque agora os irmãos, os cristãos que são irmãos em Cristo por adoção, e não o são por direito adquirido, herança familiar ou coisa parecida, porque até então as linhagens determinavam muita coisa, e agora a partir daqui, esse background que é feito, né, esse fundo que é feito a partir do judaísmo, ele não serve mais como modelo norteador. Ele só serve como modelo para você fincar os seus pés, mas a partir dali Jesus escreve a história complementar, que é a história definitiva da vinda do Messias, né? Da morte, a ressurreição, e todos esses conceitos como justificação, salvação, santificação, tudo isso que nós vamos vendo agora aí na Carta aos Romanos e que vimos até aqui. Inclusive eu sugiro para você que você possa depois voltar e rever aí nas nossas redes sociais. Se você estiver no Facebook, basta você colocar a hashtag Estudo de Romanos na Igreja do Coração, que vai aparecer para você todos os estudos. Se você está no YouTube, basta você ir lá na playlist de Romanos, que você consegue também acessar todos os estudos. Mas todos esses conceitos vêm a partir do Novo Testamento, né? A partir dessa nova aliança, a partir dessa configuração que se forma a partir da vinda de Jesus. O ensinamento é de Jesus, a experiência de Jesus, os discípulos são de Jesus, e toda a sistematização de pensamento vem a partir de Jesus. Mas o pano de fundo para isso é o povo judeu. Por isso que muitas das nossas ideias no Ocidente, elas têm fundamentos judaico-cristãos, né? O fundamento é o judaísmo, é a história do povo hebreu e suas doutrinas. Mas a prática do fundamento, a prática doutrinária, ela vem do Novo Testamento. Por isso que as igrejas cristãs, elas são neotestamentárias. O Antigo Testamento tem um profundo e intenso valor como pano de fundo, mas a prática da fé cristã, ela provém de Cristo. A partir de Cristo, a partir do ensino cristão. E aqui Paulo fala, né? Que Cristo ele é Deus acima de tudo, e que de fato essa incredulidade dos judeus com relação a isso não invalida o amor que Deus tem por todos e que Cristo também tem por todos, né? Que quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam romanos, qualquer que seja a nacionalidade ou a origem da herança cultural religiosa, o objetivo de Jesus é chegar a todos os corações e levar o seu amor, e salvar todas as almas, e justificar, santificar
expiar os pecados e fazer todo o processo de condução de vida cristã. Do mesmo jeito que era para judeus, era para gregos, do mesmo jeito que era para gregos, era para romanos. Não interessa a origem, Jesus ama todos. E que o apóstolo Paulo fala que não invalida, que essa incredulidade, né, essa incredulidade do povo de Israel em relação a Jesus, né, não invalida. E ele menciona no capítulo 4 aqui, no versículo 4, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. Olha ele fazendo a conexão com essa história antiga, né? São os patriarcas. Deles traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Então ele faz esse background. De fato, Jesus ele é filho da casa de Davi. Jesus ele tem sua história, o povo judeu como background, como fundamento, mas Jesus ele vem para cumprir a promessa do Antigo Testamento e para inaugurar uma nova era, uma nova fase, né, de práticas religiosas, né? Depois o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel 2:28. Então várias coisas são inauguradas a partir do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está enfatizando isso. E essa incredulidade, ela não vai invalidar nenhuma das promessas divinas. Olha só, a partir do versículo 6. Não pensemos, a gente vai ler do 6 ao 13. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, né? Não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, Deus, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Aqui ele fala, o apóstolo tenta usar a história de Abraão e de Sara, e depois ele usa a história aqui também de Jacó, de Esaú, né? Explicando que as promessas de Deus elas se cumprem. Mas o objetivo de Paulo aqui nem é ferir uma doutrina judaica ou questionar a história judaica. O objetivo de Paulo aqui é mostrar que os judeus erraram, falharam. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade, né? Houve uma falha daqueles sacerdotes. Aqueles sacerdotes não compreenderam a história, não compreenderam os desígnios divinos. Isso acontece com qualquer grupo religioso. Grupo religioso católico, grupo religioso evangélico, espírita. Deus, ele não está fechado dentro de uma caixinha religiosa. Deus, ele se revela ao homem através da natureza. Deus, ele se revela ao homem através de sua santa palavra. Deus, ele se revela ao homem através de Cristo Jesus, que é a revelação máxima de Deus. E os homens podem olhar para esta revelação e, na tentativa de criar suas religiões, errar. Olha para você ver, o povo judeu estava indo muito bem em relação à compreensão das promessas e do cumprimento dessas promessas. No entanto, dentro daquele contexto ali, há quase 2.000 anos atrás, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, eles se embananaram. Alguns deles até conseguiram perceber essa realidade. Nicodemos, por exemplo, foi um deles. José de Arimateia, Nicodemos. Os homens simples, pescadores, multidões que seguiam a Jesus, conseguiram entender. Vários que se comprometeram com Jesus, que se entregaram a Jesus, conseguiram identificar em Jesus o Messias prometido.
Mas homens que ocupavam posições políticas, posições religiosas na elite, dificilmente algum deles conseguiu enxergar a Cristo como sendo o Messias, né? Cristo Jesus, né? Ró Christos, né? O Messias, né? Eles acusaram Jesus de ser um blasfemo, de ser alguém que não estava, que estava pecando contra a lei e pecando contra Moisés, né? Contra a ascendência religiosa. E, no entanto, Jesus não estava pecando contra a ascendência religiosa. Ele estava cumprindo as promessas da ascendência religiosa. Então, a incredulidade daqueles homens não iria invalidar a promessa de Deus, e a promessa de Deus se cumpriria de todo jeito. E ela se cumpriu, meus irmãos. A promessa de Deus, ela se cumpriu. E ela sempre se cumpre, independente do nosso coração, independente da nossa disposição humana. E essa é a realidade. Independente do coração do homem, a promessa de Deus se cumpre. E nós temos muitas promessas de Deus para a nossa realidade. Assim como aqueles homens daquela época tiveram muitas promessas de Deus para a realidade deles, nós também temos para a nossa. Uma delas é que Jesus irá voltar. Do mesmo jeito que Jesus veio e que Jesus cumpriu a promessa de primeira vinda, haverá uma segunda vinda do Mestre Jesus. E esta promessa tem a ver conosco. Ele vai retornar para arrebanhar a sua noiva, a sua igreja, e para levá-la, arrebatá-la. Esta é uma promessa direta e simples para o cristão. Se nós, criados à imagem e semelhança de Deus, convocados para viver a exemplo da imagem e semelhança de Deus, não compreendermos as promessas, nós vamos perder o bonde da mesma forma que aqueles que vieram antes de nós perderam. Há mais ou menos 2000 anos atrás, muitas pessoas não identificavam em Jesus o Messias. Hoje, muitos não identificam em Jesus o Messias. Amanhã, muitos perderão a volta de Jesus, o Messias. Não seja um desses. Não seja um desses. Independente da condição cultural que nós vivemos, a incredulidade do nosso coração não neutraliza a presença de Deus em Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, e Ele quer salvar você, e Ele quer transformar a sua vida, e Ele quer fazer na sua vida algo maravilhoso. Algo maravilhoso. E no futuro Ele voltará para levar a sua igreja, para levar você que é a igreja, você que é aquele que se entregou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, independente da condição cultural, da sistematização religiosa incrédula, nós, cristãos, cremos que somos justificados, que somos salvos por Cristo Jesus e nossa vida é transformada por Ele. Então, se você ainda não tomou a decisão de se entregar a Jesus, não perca o barco da história. Não perca o barco da sua história, tome sua decisão. Eu me lembro que no texto que Moisés retrata a história de Noé, até que começasse a chover, até que a chuva torrencial descesse, muitas pessoas ignoravam o aviso dado por Noé. Muitas pessoas não se dispunham a ouvir o que Noé dizia e a dar importância. Várias delas espezinhavam e faziam chacota do que Noé dizia. Não seja dessa forma. Hoje você está sendo alertado. Hoje você está sendo avisado. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer transformá-la. Permitir que você tenha uma nova expectativa de esperança em seu coração. E no futuro Jesus quer retornar e levar você a um lugar infinitamente melhor desse que nós estamos aqui. Esse é o alerta. Não perca o bonde da história, como muitos já perderam em muitas outras épocas. Considere a possibilidade de se entregar a Jesus como Senhor e Salvador. E você que é cristão, alimente sua fé, aqueça sua fé. Não se permita se entregar ao desânimo. Alimente e aqueça sua fé em relação à vinda do Messias, porque enquanto ele não voltar, nós temos que nos manter marchando em direção ao alvo, firmes. As promessas de Deus não podem ser invalidadas com a cultura de incredulidade que nos cercam jamais. Maior é o que está em você do que o que está no mundo.
A gente vai continuar aqui no versículo 14, quando o apóstolo Paulo, ele vai tratar da justiça divina. A incredulidade desse povo, a incredulidade judaica, ela também não invalida a justiça divina. Assim como ela não invalida a promessa, ela também não invalida a incredulidade. Olha só, ele vai falar sobre isso. Versículo 14 em diante. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Aqui Paulo está tentando mostrar para os irmãos, esses nossos irmãos de Roma, e isso vale para nós também, né? Lembra-se que eu disse que você precisa ler o texto tentando entender o destinatário da carta, mas também trazendo aí uma interpretação elástica, né? Trazendo a aplicação, a elasticidade atemporal aí, né? Trazendo os princípios e conceitos e doutrinas apostólicas como sendo conservadas até os dias de hoje, né? Por isso que não dá para você afirmar que a Bíblia é um livro ultrapassado, porque a Bíblia tem valores, princípios e direcionamentos que são mais atuais, e aí o Billy Graham dizia isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que será escrito amanhã, né? E essa é uma realidade que você, quando começa a estudar a Bíblia e compreendê-la de forma um pouco mais clara, mais profunda, quando você começa, e isso acontece, você percebe como a Bíblia é rica, como esse texto sagrado é poderoso, né? Como ele é atualíssimo, né? E aqui o apóstolo vai tentar fazer esta conexão da justiça divina, não sendo invalidada jamais pela incredulidade ou pelas posturas culturais incrédulas da época. E que Deus é soberano. Aqui nós estamos falando, ele vai entrar no tema soberania a partir do versículo 19, mas ele já introduz essa ideia de que Deus ele é soberano, né? Se há algum tipo de resistência por parte do mundo, é porque está debaixo da soberania divina e da permissão divina também. Se há trevas, é porque Deus permitiu que o homem tivesse liberdade para criá-las, né? Se há limitação humana, é porque, de fato, Deus ele é todo poderoso. E apesar de ter uma sistematização cultural ao nosso redor, em que o homem, quer seja aqui no caso deste povo judeu, quer seja no nosso caso hoje, o homem ele tem ali uma incredulidade em relação à pessoa de Jesus, ou ele não queira realmente entender o propósito de Jesus na sua própria vida. Isso não vai invalidar a justiça divina. A justiça divina vai acontecer e Deus terá compaixão e terá misericórdia e derramará a sua graça, independente, porque ele é Deus, né? A sistematização cultural não invalida a graça de Cristo. Ela pode trazer sobre aquele que a vive uma consequência negativa. A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte, né? E aí o homem ele pode ser conduzido à morte eterna, ao distanciamento de Deus. Mas a graça está disponível a todos. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? E independente da sistematização ao nosso redor, Deus continua trabalhando em favor da nossa salvação, derramando a sua misericórdia e a sua compaixão sobre as nossas vidas, né? No Romanos 19, continuando a nossa leitura, depois de eu dizer, né, que Deus tem misericórdia de quem ele quer, endurece quem ele quer, eu não, Paulo, né? Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim?
O oleiro, ele não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra da sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não os tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que Paulo está tentando aqui mostrar para esses irmãos de Romanos? E nós devemos aprender também que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Há uma soberania divina. Aqui existe uma discussão muito séria e uma discussão teológica séria, hein, na academia. E é óbvio que isso não interfere diretamente no que é mais importante de tudo, que é a coluna vertebral da fé cristã, que é a nossa fé em Jesus. Devemos depositar a nossa fé em Jesus. É Jesus quem nos salva, é Jesus quem nos santifica, é Jesus quem nos justifica, é Jesus, é por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, em Jesus. Mas há uma controvérsia aqui em relação à salvação humana. Se ela é uma salvação que tem a participação direta do homem, ou se ela não tem. Há muita confusão no meio batista, meio presbiteriano, em relação a isso. Isso vem lá do 2º, 3º, 4º, 5º século já, em que muitos acreditam que Deus cria pessoas para o inferno e cria pessoas para o céu, né? E chamam isso de predestinação. Quando você lê de forma superficial a palavra de Paulo, parece que ele está falando isso mesmo. Deus criou o vaso para honra, outro para desonra. Né? Como se Deus intencionalmente estivesse enviando as pessoas para o inferno. E ele não pode ser questionado nesse ponto. Né? Ele é Deus, ele é o Criador. Eu, particularmente, quando olho para esse texto e entendo esse texto à luz de outros textos, não consigo ver Deus fazendo isso. Lembre-se, a Bíblia ela precisa ser lida à luz de outros textos da própria Bíblia. Uma das regras hermenêuticas bíblicas que deve ser a condição sine qua non para você entender o Evangelho é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, eu não posso forçar a Bíblia ou tentar dar a minha interpretação, forçar a minha visão dentro do texto bíblico. Então, o texto bíblico vai casar com outro texto bíblico para trazer luz sobre algo que está obscuro. Aqui, o apóstolo Paulo tenta trazer luz, e claro que por ele usar uma metáfora, isso acaba trazendo um pouco de obscuridade para nós hoje, não para aquele povo, mas para nós hoje. Quando nós olhamos e começamos a pensar sobre a soberania de Deus, o certo é que quando nós fazemos uma junção de textos, Deus ama a todos e deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, e aqui a soberania divina, ela não é invalidada mediante qualquer ação humana. Qualquer ação humana, quer seja a ação humana de incredulidade, quer seja a ação humana de mandar crucificar Jesus, quer seja a ação humana de gritar crucifica-o, tudo está sob controle da soberania divina. É óbvio que a soberania divina nunca invalidou a liberdade humana. Os homens tiveram liberdade, a gente chama isso de livre-arbítrio,
E dentro dessa liberdade, nós nos voltamos contra Deus muitas vezes para questioná-lo. E aí o apóstolo Paulo vem e tenta dizer: acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, porque me fizeste assim? Trazendo uma ideia de que há um questionamento do homem para com Deus em relação aos seus próprios pecados. É a mulher que tu me deste. Adão fez isso lá no começo, para justificar os seus próprios pecados. Olha, foi a mulher que tu me deste. A culpa não é minha, não. E quando Eva é questionada, o que Eva fala? Foi a cobra que o Senhor criou. Aí, a serpente, a culpa é do Senhor. Então isso já é antigo. Essa tentativa humana de jogar para Deus a responsabilidade pura sobre as suas próprias atitudes, para ficar, de certa forma, isento delas. Porque quando eu tenho alguém para culpar, né, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Né? Mais ou menos isso. Assim, o apóstolo Paulo tenta mostrar para esses irmãos aqui que Deus ele é soberano. E que a incredulidade de Israel, a incredulidade daqueles homens não iria invalidar a soberania divina jamais. E que Deus tinha propósito, e estava cumprido esses propósitos, não só com os filhos de Israel, mas agora isso foi estendido a todos os povos. Isso foi estendido a todos. Agora aquele povo que carregava a linhagem sacerdotal, a linhagem de herança, né, de povo escolhido, agora isso é estendido a todos aqueles que creem. Porque agora o princípio não é estrutura familiar religiosa. O princípio agora é a decisão pessoal, individual, de cada um por Jesus. Porque a promessa divina do Espírito Santo já estava por se cumprir, ou já havia, aqui nesse caso, já havia se cumprido, né? A promessa do Espírito Santo já estava por se cumprir, aqui nesse caso já havia se cumprido. E aí o sacerdócio seria universal agora, não só uma linhagem sacerdotal, mas todo cristão seria o sacerdote de Jesus, seria um crente em Jesus, teria acesso diretamente a Deus. E Deus poderia, através do Espírito Santo, levar este homem ao convencimento. Então, assim é o cristianismo. Assim é a cosmovisão cristã, que Paulo tenta ilustrar para esses irmãos de Roma, que tem uma dificuldade um pouco maior do que a nossa, porque tem uma limitação de várias questões, né? Não tem os outros textos para complementar, não tem ali uma série de sistematizações de pensamento que depois, mais tarde, vão ficar conhecidas como Novo Testamento, né? E agora para nós já está tudo pronto. Então, para nós cristãos é um pouco mais fácil de entender a soberania divina. E eu quero fazer uma pausazinha aqui, porque o nosso tempo acabou, né? Semana que vem nós vamos dar continuidade a partir do versículo 30. E eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que abençoe sua vida. Quero pedir a Deus que seja com sua família. Quero pedir a Deus que esteja proporcionando para você uma compreensão clara sobre esses temas, né? As promessas divinas para a sua vida, a justiça divina, a soberania divina, que isso fique claro para você também na sua vida pessoal, e que você entenda isso a ponto de você aplicar, né? Que as promessas divinas para você, elas jamais vão se frustrar, independente da sistematização cultural ao seu redor. Que a justiça divina, ela é e que será, né? Ela é hoje e será exercida. Vai haver um dia que essa justiça vai ser tão dura, mas tão dura, que as pessoas vão chorar amargamente, né? Alguns vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu nunca vos conheci. Jesus disse isso. E a soberania divina que seja realidade na sua vida. E que para que isso se complemente, você se comprometa com Jesus. Você se entregue a Jesus e faça de Jesus o seu Senhor e Salvador, seguindo-o e se juntando a um grupo de pessoas que também o segue, para poder aprender junto, caminhar junto, poder desenvolver a sua santificação, a sua salvação, junto uns aos outros, né? Ferro afiando ferro. E eu quero orar para que isso aconteça na sua vida. Se você estiver próximo a nós, junte-se a nós. Nós estamos nos reunindo todos os domingos, às 18 horas, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Se você quiser contribuir financeiramente para a obra que nós estamos fazendo, as despesas que nós temos, são diversas as despesas. Na estrutura de uma igreja, ela tem várias demandas, só de aluguel já é uma pequena fortuna, mas todo o resto da estrutura que a igreja tem. Então, eu te convido a contribuir. Está na sua tela aí, desde que eu comecei a falar, a forma que você pode contribuir. A chave Pix da igreja é financeiro@igrejadocoração.com, né? Essa é a chave Pix. Mas se você não está usando o Pix ainda, para você ter as informações na tela aí,
Se você está ouvindo no Spotify, no Cashbox, e não está ouvindo, e não tem aí na sua tela a chave, o número de conta, banco, essas coisas, envia um e-mail para a gente, financeiro@igrejadocoração.com, que a gente te responde com aí os dados da conta da igreja para você fazer a sua contribuição. E ela será usada para a glória de Deus. Tá bom? Toda quinta-feira estamos às 20 horas aqui. Semana que vem continuaremos a partir do versículo 30. Todo domingo, 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, 18 da noite, um encontro presencial. E ele é transmitido às 18h20, tá? Para você. Nós chamamos de Refletir Online. Nós não fazemos culto online, porque culto online não existe. Culto congregacional precisa ter congregação. Então é preciso que você saia de casa e congregue. Mas nós transmitimos a mensagem do culto para você. Tá bom? Então vamos orar agora. Se você tiver um pedido específico, envie um e-mail para orepormim@igrejadocoração.com e nós vamos orar por você. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu irmão, minha irmã que agora nos acompanha, seja com ele, que o amor do Senhor seja sobre a vida dele, que ele possa desfrutar, ó Deus, da tua presença e compreender claramente a tua soberania, a tua justiça. Que ele possa compreender claramente os temas ligados à tua vontade na vida dele. Seja com esta família, aguarde e a proteja sempre. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito e a graça de Jesus seja sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.